Eu gostaria que você pensasse apenas por alguns segundos. Qual, nos últimos 10 anos, se você está envolvido com Deus, com a igreja, nos últimos 10 anos, qual a canção que mais marca a sua vida, que mais te emociona, que mais te engaja espiritualmente? Fecha os olhos e pensa um pouquinho aí. Foi fácil achar? Com certeza. Agora, os que estão enamorados, ou casados, ou noivos, feche os olhos também e pense na canção que marcou a sua trajetória romântica, por assim dizer. Aquela canção que você pode dizer, essa é a nossa canção, que você pode olhar para os olhos da sua amada, do seu amado, e dizer assim, essa é a nossa canção. Feche os olhos aí, você se lembra? Foi mais difícil, foi mais fácil? O que ela trouxe à sua memória, ao seu coração? A música, ela está presente em vários momentos da nossa vida, momentos alegres, momentos felizes, momentos radiantes, e também a canção está presente nas nossas histórias de amor. Feliz o casal que tem, ou que pode ter, entre aspas, uma marca registrada numa canção, que quando ela toca em qualquer lugar do mundo, você começa a perceber o coração palpitar, você se lembra de alguns sentimentos, de algumas emoções, porque as canções, elas têm esse poder. Elas têm um poder triplo de ativar memórias, de reviver sentimentos, sensações, emoções e também de renovar compromisso. Porque uma boa canção de amor, ela tem essa característica. Ela tem o poder de renovar um compromisso. Às vezes o casal está com a luz pouco baixa, e aí em algum momento especial, talvez num jantar, aquela canção é tocada, e aí você se lembra de votos, de compromissos, e há um potencial de renovar esses votos e esses compromissos. Mas por que eu estou fazendo essa introdução, ilustrando com esse tipo de coisa? Porque nós temos aqui no versículo 16, uma canção de amor, não qualquer canção de amor. É um hino da igreja primitiva, um hino que a igreja cantava nos seus primórdios, colecionado aqui na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, apenas um excerto, nós não temos um hino inteiro, talvez nós tenhamos aqui o refrão, e o refrão é esse, que Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, ou entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Essa é uma canção de amor pela humanidade. Todas as vezes que esse trecho fosse lido numa das congregações, e aqui no caso, primeiramente, fora lida em Éfeso, que era a igreja que Timóteo pastoreava, todas as vezes que essa canção fosse lida, fosse comunicada, fosse compartilhada, fosse proclamada, ou quem sabe até recitada em oração, ela deveria fazer o mesmo efeito no coração de cada um dos discípulos daquela época. Essa canção, este hino, deveria reativar memórias sobre a caminhada com o Salvador, como o Senhor, trazer à mente momentos tão especiais de vigílias, de jejuns praticados na presença do Senhor, momentos de sussurros espirituais em que o Senhor falou ao coração de cada um daqueles discípulos. Eles deveriam se sentir envolvidos, abraçados por esta canção, mas ela também deveria reviver sentimentos e sensações da comunhão com o Espírito de Deus, da comunhão com Jesus, e deveria renovar compromissos. Cada cristão, ao ouvir esta canção, este hino, deveria pensar, como é que deve ser a minha vida, dedicada a um Deus como esse, que se apresenta em carne, em corpo humano, que se manifesta entre nós, que sorri, que chora, que se envolve na nossa humanidade sem pecar, porque ele foi tentado em tudo, porém não pecou. Ele se envolve com as coisas da gente, de cada um de nós. Qual tipo de vida, que tipo de comportamento, qual tipo de ação, de reação nós deveríamos expressar diante de um Deus que foi capaz de deixar a sua glória
e se apresentar entre nós, e se manifestar entre nós, e se tornar um dos nossos vizinhos, um morador de uma das ruas empoeiradas da Galileia, de Nazaré ou de Cafarnaum. Esse tipo de hino evocaria naturalmente no coração daqueles discípulos essas reações todas. Mas ele também era um hino didático, como eram todas as canções que aparecem no Novo Testamento. A carta de Paulo aos Efésios, por exemplo, tem algumas canções, pelo menos 2. A carta aos Filipenses tem um hino maravilhoso que nós conhecemos no capítulo 2, a partir do versículo 5, que fala da encarnação de Jesus, como ele deixando a sua glória, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se transformou em homem, em carne, e sendo encontrado na forma humana, se humilhou mais ainda e assumiu a morte na cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que é sobre todo nome. É um outro hino, parecido com esse. Esse, 1 Timóteo 3,16, é o outro 3,16 da Bíblia. O João 3,16, que todos nós conhecemos, fala que Deus deu seu Filho ao mundo. E 1 Timóteo 3,16 nos diz como se deu isso. Como é que foi essa realidade? Então era um hino que ensinava. Aqui é uma lição primeira e preciosa também para a igreja. Será que os nossos hinos nos ensinam também que os hinos da atualidade, que eles tocam o coração? Isso é verdade, eles tocam. Que eles evocam algumas sensações e alguns sentimentos, isso também é verdade. Eles fazem isso. Mas o que eles ensinam sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre a realidade, aqui nós temos diante de nós um hino didático que ensina muitas coisas reunidas em 3 áreas que eu quero compartilhar com vocês aqui. A primeira delas é que ensina que há um segredo. Está aí logo no início. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Essa canção ensina que há um segredo entre Deus e os seus discípulos, entre o Criador e a criatura, entre o Pai amoroso e os filhos. A palavra mistério que aparece aí, grande é o mistério, na língua grega é mysterium. E o apóstolo Paulo está ensinando que, diferente das religiões de mistério da época, em que esse mistério era algo oculto, escondido, em que diversas religiões praticavam, e em Éfeso estava sim de religiões praticando esse tal mistério, que ensinava que existiam alguns segredos profundos, alguns segredos que nem todos conheciam e nem deveriam conhecer, mas que somente os iniciados naquela religião deveriam aprender, apreender, conhecer, e isso era chamado de mistério. O mistério, por exemplo, nesse contexto, ele era usado como uma marca, como um selo, para dizer, você está dentro, mas dentro do quê? Dentro de uma nova crença, dentro de uma nova religião, dentro de uma nova doutrina, de uma nova concepção de crença religiosa. Vem o apóstolo Paulo e diz que grande é o mistério da piedade, grande é o mistério da fé. Esse mistério é diferente de tudo que você já viu, é diferente de todas as outras concepções religiosas, porque esse mistério não inicia você numa religião, não inicia você numa nova religião. Esse mistério inicia você numa nova vida, inaugura no seu coração, no seu espírito, uma nova vida. É algo maior, ele chama de mega, ele diz, é grande esse mistério. É como se ele dissesse, você pode reunir todos os mistérios, com M minúsculo, reunidos em todas as igrejas, em todas as concepções religiosas, em todas as filosofias de mundo, de vida. Você pode pegar tudo isso, colocar numa sacola cósmica, e isso tudo ainda vai ser extremamente inferior, extremamente leve, comparado ao peso da glória existente no mistério do Evangelho. Bendito seja o nome do Senhor. A sua vida foi abraçada por um mistério, irmão, por um segredo entre você e Deus, entre o Senhor do universo e a sua vida pequena, finita, diminuta. Neste exato momento, esse mistério abraça a sua vida. Isso significa que você não entende tudo, mas você confia a sua vida na mente de quem entende tudo, na mente do onisciente. Louvado seja o nome do Senhor. É um segredo. Será que você tem valorizado assim a sua vida com Deus?
Como eu disse, João 3,16 diz: Deus deu esse Filho ao mundo. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 1 Timóteo 3,16 diz: grande é esse mistério. Ele é enorme, ele é mega, ele é poderoso. E 2 Timóteo, capítulo 3,16, um outro 3,16 da Bíblia, diz que nós temos acesso a esse mistério quando nós cremos, recebemos, afirmamos a palavra de Deus, porque lá em 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e poderosa para transformar a vida do ser humano. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é um ensino. Como é que está o seu relacionamento com este segredo, com este mistério? Esse mistério de Deus que é grande, que é poderoso e que não explica ou não quer explicar aqui agora tudo que nós passamos, tudo que nós vivemos, porque esse mistério não quer comunicar respostas, porque ele sabe que as respostas nós teremos depois da cortina existencial deste mundo. Nós teremos na eternidade todas as respostas. Todas, cada uma das perguntas serão respondidas, mas aqui esse grande mistério não se apresenta ou não quer se apresentar como pequenas respostas para os nossos problemas, para as nossas lutas e dificuldades. Ele se apresenta como uma grande presença que te abraça, que te envolve. Então ensina isso, mas ensina também não apenas um segredo, ensina também uma história. E aqui é uma síntese da história, é uma síntese mesmo. No texto grego, que é o texto do Novo Testamento, são 18 palavras para reunir os 4 evangelhos. Essa partezinha da Bíblia, em 18 palavras na língua grega, na língua portuguesa, dependendo da versão, varia entre 20 a 22 palavras. Ainda assim, são poucas palavras. Essas 18 palavras escolhidas pelo apóstolo Paulo, elas resumem o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de João. Porque conta uma história, a história de Cristo, a história de Jesus. Então tem aí essas palavras, ele diz que Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória, realidades que aconteceram na história de Jesus e que envolve a nossa história. Nós vamos passar por cada uma delas. Primeiro, ele foi manifestado em corpo, ou nas versões mais antigas, manifestado na carne. Isto é, Deus Todo-Poderoso se fez ser humano. A palavra de João, capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mas no versículo 14 de João, capítulo 1, diz: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e tabernaculou entre nós. A palavra grega lá é tabernáculo, ou seja, provavelmente Jesus nasceu numa das grandes festas judaicas, eis aí o tabernáculo. Ele habitou entre nós. Ele veio em carne, em corpo humano. Ele nasceu da Virgem Maria, foi um nascimento extraordinário, poderoso, único. Ninguém jamais tinha pensado em algo parecido com a história do Evangelho. O Deus Todo-Poderoso cabe numa cápsula humana, falível, complicada, cheia de doenças, de enfermidades, de fragilidades. Ele deixou a sua glória por um momento e veio aqui e teve mãos, pés, olhos, cabeça, corpo humano como o seu e o meu, porém sem pecado, porque a semente que inoculou Maria, a Virgem, fora semente santa, do Espírito Santo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Habitou entre nós, se transformou em alguém tão simples, um menino, frágilzinho, dependente dos seus pais. Depois José some da história, nós não sabemos o que acontecera com ele, e Maria continua ali, e o tempo inteiro, a carta aos Hebreus vai dizer que Jesus ia angariando concepções da sua messianidade e sofria com isso. Mas ele nasceu como qualquer um de nós, ele adentrou na história como qualquer um de nós entra, porém de uma maneira sobrenatural, porque não teve a participação do homem. Quando diz que ele se manifestou em corpo, em carne, Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 15, diz que ele é a porção visível
do Deus invisível. Carta aos Hebreus, capítulo 1, a partir do versículo 1 até o 3, também nos diz isso, que antigamente Deus falou muitas vezes aos pais, através dos profetas, mas nestes últimos dias nos fala através do Filho, que é o herdeiro de todas as coisas de Deus e a expressão exata do ser de Deus. Aqui entre nós. Ele precisou ser identificado, reconhecido, fazer amigos como todos nós fazemos. Ele precisou fugir, escapar das injustiças deste mundo. Ele precisou inaugurar no seu próprio corpo todas as mazelas humanas, porém sem pecado. O hino diz, a canção de amor de Deus diz, ele se transformou em carne. Ele se fez carne, ele se tornou um ser humano. É difícil para a gente imaginar isso, mas um autor chamado Dallas Willard foi criticado por isso até, ele fez uma metáfora, ele disse que seria mais ou menos, e é humilhante para nós, mas seria mais ou menos como se você e eu, nós acordássemos formigas, um inseto. Está dando para você perceber como é que foi esse caminho? Esse caminho de um Deus Todo-Poderoso se tornar um ser humano. O Dallas Willard diz, é como se nós acordássemos insetos. Insetos. Mas eu não concordo com Dallas Willard. Porque se eu acordasse um inseto, uma formiga ou qualquer outro serzinho, ainda seria dentro da mesma realidade, um ser finito, encarnando numa realidade também finita. Mas o que nós temos aqui no início dessa história é um ser infinito, eterno, poderoso, se fazendo um de nós. Tenta explicar isso, meu Deus. Tenta explicar isso. Por isso que Paulo começa dizendo, grande é esse mistério. É um segredo, mas é uma história. Ele foi manifestado na carne. Mas aí a segunda realidade diz que ele foi justificado no Espírito. Se a primeira parte diz como ele nasceu, a segunda diz como ele viveu. E ele viveu no poder do Espírito Santo de Deus. A vida, desde o nascimento, foi acompanhada pelo Espírito. É um modal, é um modelo de vida que Deus tem para todos nós. É que às vezes nós não enxergamos. Por isso que Paulo diz aos Efésios que os olhos do nosso coração precisam ser abertos para a gente enxergar isso. A forma como Jesus viveu deveria ser a forma como todo ser humano deveria viver, na verdade. Então ele viveu e dentro ainda do ventre, o Espírito Santo estava agindo, estava se manifestando. Ele nasce e ele cresce. Aos 12 anos o Espírito Santo de Deus age e ele impressiona os doutores do templo. Ele começa o seu ministério à beira, às margens do Rio Jordão, e o Espírito Santo vem em forma de pomba, e uma voz dos céus diz, este é o meu Filho amado, e nele eu tenho muito prazer, eu tenho muito prazer. Ele era cheio do Espírito Santo. Quando ele fora levado, Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, para o deserto, para ser tentado por Satanás, diz a Bíblia que ele foi levado pelo Espírito Santo, pelas mãos. É como se o Espírito dissesse, filho, você vai passar por um momento de muito terror, de muita angústia, de muita dor, de muito sofrimento, mas eu, o Espírito Santo de Deus, estou contigo, não te abandonarei. Então, ele foi justificado no Espírito, tem esse sentido, de que ele viveu a vida inteira sob os cuidados do Espírito, guiado pelo Espírito, e ele enfrenta a sepultura numa sexta-feira terrível. No sábado há um silêncio, mas no domingo nos diz Paulo aos Efésios que Deus usou o poder. E qual poder? O poder do Espírito Santo para tirar o nosso Salvador, o nosso Senhor, daquele túmulo. A tumba ficou vazia, bendito seja o nome do Senhor. O poder do Espírito. Agora sabe o que Paulo diz ali? Que o mesmo poder que Deus usou para ressuscitar o seu Filho Jesus, Ele disponibilizou à igreja. Para quê? Para ressuscitar as nossas vidas a cada dia. Ele foi justificado no Espírito. Olha que coisa maravilhosa, olha que canção de amor. Mas aí diz mais, diz que além de ser justificado no Espírito, Ele foi contemplado por anjos. Também diz respeito a como Ele foi honrado. Como ele nasceu, como ele viveu, agora como ele foi honrado. Porque a vida de Jesus também, o tempo inteiro foi cercada pelo sobrenatural. É o que esse trecho do hino quer dizer. Antes de vir à terra,
ele era cercado, Isaías fala sobre isso, Jeremias também, ele era rodeado por anjos, hostes angelicais, dizendo: santo, santo, santo. O Cristo pré-existente, antes da história, na eternidade, era cercado por anjos. Quando ele nasce, quando ele vem a este mundo, a Bíblia também nos diz que em vários momentos da sua vida, ele teve a companhia de anjos também. Por exemplo, no deserto, lá em Mateus capítulo 4, em Lucas capítulo 4, depois que Satanás o deixara, que venceu aquela etapa das tentações e Jesus manteve-se firme, diz a Bíblia que os anjos vieram e serviram a Jesus. Os anjos vieram e serviram a Jesus. Quando ele foi assunto aos céus, ele também foi rodeado por anjos. É uma forma de dizer que a glória dele, o poder dele, a soberania dele estavam sendo reconhecidas por todo o mundo espiritual. E diz a santa palavra de Deus em Apocalipse 19, tem vários outros textos, eu estou citando alguns aqui, que quando ele voltar, ele virá. Mateus capítulo 25 fala isso também de maneira textual. Quando o nosso Senhor voltar, quando o nosso Senhor Jesus retornar, diz a Bíblia que ele virá com os seus santos anjos nos céus, e todo olho o verá. Agora, olha que outra coisa extraordinária. Por que isso deveria ser interpretado como uma canção de amor do Criador para com a criatura? Porque a Bíblia também diz que Deus deixa o ministério dos anjos para servir a igreja, bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz isso. A Bíblia nos diz, na carta aos Hebreus, que alguns, Hebreus capítulo 12, que alguns, sem saber, hospedam anjos. Você tem noção disso? Alguns, sem saber, hospedam anjos. A palavra de Deus também nos ensina sobre esse mesmo contexto, sobre essa mesma realidade, em Hebreus, capítulo 1, versículo 7, que os anjos são espíritos, são invisíveis, eles são espíritos ministradores, são ministros invisíveis de Deus. Com qual propósito? Para servir àqueles que hão de herdar a vida eterna. Ou seja, para servir a igreja, para servir a você. Nós não podemos, diz Paulo aos Colossenses, capítulo 1 também, adorar a anjos, nós não podemos. Eles são seres também envoltos em glórias, em poder. E pode acontecer uma tentação no coração de um cristão de se curvar, de se dobrar. O próprio João, que escreveu o Apocalipse, quando ele estava extasiado com todas as revelações que recebera do Senhor, um anjo aparece e ele se curva em adoração, ele se curva, se prostra para adorar aquele anjo. E o anjo diz: não, levante-se, levante-se, eu sou conservo teu, conservo, eu sou conservo teu e dos teus irmãos, adore somente a Deus. Mas conquanto João disse que o anjo disse, melhor dizendo, que nós devemos adorar somente a Deus, ele também disse uma outra coisa. Ele diz: eu sou conservo. O que significa isso? Eu estou servindo aos pastores e servindo às ovelhas. Eu estou servindo a todos vocês. Há coisas que acontecem no nosso entorno e na nossa vida, que são ações poderosas e sobrenaturais de anjos enviados pelo Senhor, e nós nem nos damos conta, nós nem percebemos. Há livramentos de doenças, há livramentos de enfermidades, há livramentos nas estradas, há livramentos em casa, há livramentos na escuridão da noite, nas esquinas, há livramentos. Deus coloca anjos, assim como colocou na vida de Jesus. É uma história de amor que eu estou contando, irmãos. Eu estou compartilhando uma história de amor. Deus te ama tanto que Ele não te deixa sozinho ou sozinha nesta terra. Ele inaugura todo o seu poder à sua disposição. Você não pode orar diretamente a anjos. Paulo explica muito bem isso. Mas você pode orar em o nome de Jesus, pedindo ao Pai, ao Deus Todo-Poderoso, para que envie anjos. E Ele envia, porque o Salmo 34, versículo 8, versículo 11, o Salmo 34, versículo 11 diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem, livrando-os de todo o mal. De todo o mal. Isso também tem a ver com a sua vida e com a minha vida. Ele foi contemplado por anjos. E não para aí o ministério dos anjos. Lucas 16 nos diz que na nossa morte, até mesmo na nossa morte, quando há uma alienação, uma separação da nossa porção física, da nossa porção espiritual, Deus envia os anjos. Lucas 16 diz isso. E os anjos
nos levam, nos transportam, nos arrebatam espiritualmente ali até a presença de Deus. Até nesse momento mais crucial e mais poderoso, você não está só. Agora, a vida de Jesus era diferente porque ele viveu isso no extremo. Ele sabia que ele foi contemplado. A palavra contemplado é visto, é servido, é acompanhado. Todas essas dimensões. Isso está à disposição da igreja também. É uma história de amor. Ele foi pregado entre as nações. Agora trata-se de como ele deve ser visto. Pregado entre as nações, proclamado entre as nações, é o mesmo sentido de um rei que assume o poder e ele envia os seus arautos para comunicarem a todas as nações que estão sob o poder daquele império, comunicar que há um rei, que o trono foi ocupado, que no trono há um rei, há um soberano. Pregado entre as nações, pregado entre os gentios, tem esse sentido. É como se Paulo estivesse dizendo, Jesus não é apenas para a nação judaica, não é apenas para Israel, ele é para todas as nações, mas ele precisa ser anunciado como um rei, alguém que vai governar, que está governando, ainda timidamente através da igreja, mas que no milênio vai governar poderosamente. Ele vai governar estas nações todas com cetro de ferro, diz a palavra do Senhor. Tudo vai entrar no eixo. Todas as coisas vão entrar no eixo. Nós não precisamos lançar todas as moedas, todas as sortes, todas as expectativas, todas as ansiedades num governo humano. Devemos fazer a nossa parte enquanto cidadão. Mas nós devemos esperar aquele grande dia em que Deus vai inaugurar nesta terra o seu reino de poder e glória. E nós temos que proclamar isso. Nós temos que proclamar isso. Jesus nos diz em Mateus capítulo 24 que quando esse evangelho do reino, é o evangelho do reino, está lá, tem um qualificativo, quando ele for proclamado a todas as nações, então virá o fim. Não é simplesmente o plano de salvação que tem que ser anunciado, é o evangelho do reino, pregado entre as nações, proclamado como um edito real. Esse texto nos mostra até agora que houve uma manjedoura, mas ela ficou vazia, louvado seja o nome do Senhor. Houve uma cruz, mas ela ficou vazia, bendito seja o nome do Senhor. Houve um túmulo, mas ele está vazio, louvado seja o nome do Senhor. Há um trono, mas o trono não está vazio, o trono está ocupado. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores está presente. O Messias de Israel, o Messias da igreja, o seu Deus está presente nesse trono. E aí, o seu coração bate mais forte? Quando você ouve a canção, qual a sua canção? Essa é a canção da igreja. Crido no mundo, agora é como ele deve ser recebido. Aqui Paulo fala de lealdade e confiança, não é apenas de crer, como quem recebe um conjunto de doutrinas. Crido no mundo todo significa que pessoas ao redor de todo o mundo, de todo o planeta, vão depositar lealdade a ele. Naquele contexto isso era muito mais forte. A igreja primitiva, eu tenho esse excerto no livro, um livro fabuloso, chamado A Sombra do Templo, de um rabino, que é também cristão, Scarsuni, e ele fez uma pesquisa minuciosa em todos os documentos da época do Novo Testamento. E ele descobriu alguns excertos, ele descobriu uma oração que as pessoas faziam antes de serem batizadas. Sabe qual é a oração? Passei para o pastor Daniel, inclusive, essa oração. A oração é a seguinte: ó Deus Todo-Poderoso, diante da Tua presença, eu renuncio a Satanás e toda a sua pompa e seu império, e eu declaro lealdade somente a Ti, Rei do Universo. Bendito seja o nome do Senhor. É o que está aqui, crido no mundo. Quais são suas lealdades? Quais são suas alianças? A aliança do cristão deve ser única e exclusivamente com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas aí ele foi recebido na glória. Agora é como ele encerrou a sua história. A morte não foi um ponto final na história de Cristo. Ele ressuscitou, ele foi recebido na glória. Atos capítulo 1, versículo 8. O que vocês estão fazendo, varões galileus, homens da Galileia? O que vocês estão fazendo olhando para o alto? Este
Cristo, que vocês viram subir, voltará da mesma forma como vocês viram subir. Da mesma maneira, ele foi recebido em glória. Paulo nos diz aqui nessa canção que a história de Cristo começa nos céus, mas ela termina nos céus, ela não termina na terra. Exatamente como a sua vida também, é que a gente não percebe. A sua vida não começou na terra. A terra foi a sua entrada na história. A sua vida também começa nos céus, no coração de um Pai, de um Deus amoroso. E a sua vida também não vai terminar na terra. A sua vida vai terminar nos céus. Entenderam? Compreenderam essa história de amor? Bom, é tudo que ela ensina. Mas não apenas isso. Ela ensina também que há uma missão. Há uma missão. Ou seja, já que vocês compreenderam tudo isso, e vocês estão apaixonados por esse Deus que se fez carne e que se manifestou na pessoa histórica de Jesus de Nazaré, muito bem, vocês têm uma missão. E a missão está aí 2 versículos antes, 3, 14 e 15. Diz assim o apóstolo Paulo: escrevo-lhes estas coisas, embora espere vê-lo em breve. Paulo falou assim, Timóteo, eu estou escrevendo essas coisas para você, embora eu espere vê-lo em breve. Ele estava planejando ir até Éfeso, só que ele estava preso. Ele não podia ir porque ele estava preso. Preso por causa da pregação do Evangelho. Preso por causa desse hino. Preso por causa desta música. Eu escrevo estas coisas, embora espere vê-lo em breve. Mas, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Vamos ler só essa parte aí? Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. O que Paulo está dizendo? Aí ele começa, grande é este mistério. O que ele está dizendo? A igreja tem uma missão. Essa igreja que entendeu a história de amor de Deus por ela tem um papel de guardar no coração essa história. Você tem guardado essa história? Nesse tempo de pandemia, irmãos, o meu coração pastoral descobriu uma coisa muito triste. Eu tenho orado por isso. Meu coração descobriu que é um fato. A gente não pode mudar isso, tudo bem? É um fato. O meu coração de pastor descobriu que para muitas pessoas, mas não são poucas não, são muitas mesmo. Para muitas pessoas, a igreja não é uma prioridade. A igreja não é uma prioridade. Entendem isso? Muitas coisas vieram na frente, muitas realidades vieram na frente, mas a igreja não é uma prioridade. A segunda coisa que eu descobri é que hoje as pessoas falam facilmente da igreja. Elas falam de coisas ruins da igreja. Algumas falam, a igreja é hipócrita, a igreja só tem hipócrita. Algumas dizem, a igreja não tem jeito, a igreja apoia isso, a igreja apoia aquilo. Muito bem, deixa eu falar uma coisa para vocês. 1 Coríntios capítulo 1, Não existiu no Novo Testamento, talvez Laodiceia, talvez, mas no Novo Testamento, excetuando talvez Laodiceia, não existiu nenhuma igreja mais problemática, mais complicada, mais difícil de lidar do que a igreja dos coríntios. A igreja plantada por Paulo em Corinto não existiu. Era uma igreja que tinha problemas morais, problemas com dinheiro, problemas com sexualidade, uma igreja repleta de pessoas imperfeitas, complicadas, uma igreja que não aceitava a liderança pastoral, uma igreja dividida, tinha pelo menos 5 partidos ali entre eles. Uns falavam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Uma igreja complicadíssima. Se essa igreja existisse, eu creio que existe ainda versões de Corinto no século 21, as pessoas no Instagram, no Facebook, YouTube, iriam fazer vídeos extraordinários falando mal da igreja, falando mal dessa igreja que Paulo chama aqui de firmeza, de coluna e esteio da verdade. Existiriam os maiores vídeos e seriam os mais curtidos, os mais visualizados. Pega um vídeo, eu já fiz essa experiência, falando bem da igreja, 1000 visualizações. Pega um vídeo de polêmica falando mal da igreja, milhões de visualizações, milhares de visualizações. 100 mil, 200 mil visualizações, milhares de visualizações. Mas para aquela igreja de Corinto, com todos os seus problemas, quando Paulo vai escrever àquela igreja, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Quando Paulo vai escrever àquela igreja, Paulo diz: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, o irmão Sóstenes,
A igreja de Deus que está em Corinto. A igreja de Deus que está em Corinto. Eu fiquei meia hora praticamente olhando para isso, impactado e chorando com essa palavra. A igreja de Deus que está em Corinto. Mas, Senhor, ela tem muitos problemas. A igreja de Deus que está em Corinto. Mas, Senhor, ela tem muitas crises, inclusive morais. A igreja de Deus que está em Corinto. O selo que Deus Todo-Poderoso colocou sobre a igreja não é de hipócrita. O selo que Deus colocou à igreja, sobre as nossas vidas, como nós nos reunimos, há um mistério. Grande é esse mistério. O selo foi de igreja de Deus, pertence a Ele, não pertence a você, pertence a Deus. E Ele mesmo diz, se o teu irmão está em pé, ou se ele levanta, ou se ele cai ou se ele levanta, ele está em pé ou ele caiu, e eu sou todo poderoso para fazê-lo levantar. É Deus. A história de amor tem isso. A história de amor tem dias maravilhosos, mas tem inverno também, tem verão, mas tem inverno. E esse Deus que sabe de todas as coisas, Ele olha para nós reunidos num grande ajuntamento e Ele diz, filhinhos, vocês estão priorizando a igreja de Deus. Mas tem problemas, mas é de Deus. Mas tem dificuldades, mas é de Deus. Mas tem muitas pessoas imperfeitas, a começar pelo pastor, mas é a igreja de Deus. Ela é a igreja de Deus, nunca perca isso. Nunca se esqueça disso. De um Deus que ama. De um Deus que ama a sua vida. Então Ele diz, filhinhos, vocês têm a missão de cantar esse hino de amor. Vocês têm a missão. Eu falaria sobre isso até o meio-dia, mas calma. Calma. Eu já vou terminar para a gente ceiar. Eu só quero dizer o seguinte, quando eu estava estudando esse texto durante essa semana, falando com Deus, eu tive acesso, fiquei pensando assim, meu pai, a minha canção de amor para minha esposa, eu mesmo fiz. Ninguém quis gravar, ia virar um sucesso, mas ninguém quis gravar, eu fiz. E ela gosta, toda vez que eu pego o violão e canto essa música para ela, ela gosta. Aí eu fiquei pensando em canções, as pessoas mais famosas deste mundo, será que tem esses momentos? Claro que tem. E aí nessa pesquisa eu encontrei a canção da Rainha da Inglaterra, que hoje tem 94 anos. A Rainha da Inglaterra. Ela tem a sua canção de amor também. E eu anotei aqui para ler para você. Durante esse período de pandemia, ela lembrou de uma música da Vera Lynn, We'll Meet Again. E ela lembrou porque ela estava com a irmã dela, ainda novinha, a irmã menor ainda, quando começou a Segunda Guerra Mundial. E foi horrível todo aquele contexto. E uma das canções que fizeram sucesso, marcou muito a vida dela e a família dela e o relacionamento dela, não apenas com o seu amor, mas também com a sua família. E eu quero ler para você, porque eu achei extremamente parecido com essa declaração de amor de Paulo, ou de Jesus para com a igreja. Diz assim, nós nos encontraremos de novo. Nós nos encontraremos de novo. Eu não sei onde, ela não sabe, não sei onde, humanamente falando, não sei quando, mas eu sei que nós nos encontraremos novamente em algum dia ensolarado. Continue sorrindo, como você sempre fez, até que o céu azul leve as nuvens escuras para bem longe. Então, por favor, diga olá para as pessoas que eu conheço. Diga a elas que eu não vou demorar. Eles ficarão felizes em saber que, como você me viu ir, também me verá voltar. Eu estava cantando essa música. Nós nos encontraremos de novo. Eu não sei onde, eu não sei quando, mas eu sei que nos encontraremos novamente em algum dia ensolarado. Quando eu li o versículo 14, quando Paulo disse, Timóteo, eu estou escrevendo estas coisas, então eu imaginei o apóstolo Paulo dizendo assim ao seu filho na fé, escrevo-lhes estas coisas, Timóteo, embora eu espere ir vê-lo em breve, mas se eu demorar, Timóteo, continue sorrindo, como você sempre faz. Nós nos encontraremos novamente em algum dia ensolarado. Se Jesus demorar,
fica tranquilo. Assim como você viu ir, também o verá voltando. E nós nos encontraremos de novo. Num dia ensolarado, brilhará sobre nós o sol da justiça. Esse é o hino da nossa ceia, da nossa comunhão.